Oi, turma, tudo jóia? Boa noite. Aqui é o professor Henrique, professor de Educação Física de vocês. Estou passando para mais uma semana, para conversarmos aí sobre o material que eu encaminhei para vocês na semana passada pelo Google Classroom. Alguns colegas e algumas colegas já responderam à atividade desse material logo de imediato, mas desde já eu alerto vocês que vários de vocês ainda não fizeram a atividade que está lá no Google Classroom de Educação Física da sala de vocês. Qualquer dúvida me procure, mas eu estou passando aqui para falarmos sobre esse material. Eu encaminhei para vocês na semana passada um texto com duas questõezinhas simples sobre o que é saúde, sobre o conceito de saúde. A gente precisa falar disso porque o nosso tema desse bimestre é a relação da atividade física com a saúde. E para entender qual é a relação, qual é o papel da atividade física para a nossa saúde, a gente precisa entender que saúde é essa que nós estamos falando. E o texto que eu encaminhei para vocês, ele faz exatamente esse movimento de entender o conceito mais restrito de saúde, mais básico, que já é ultrapassado. Mas a gente precisa entendê-lo. Depois, um conceito um pouco mais ampliado do que é ter saúde e um conceito que a gente chama de conceito amplo de saúde, que é o conceito que nós trabalharemos. O primeiro conceito que se apresenta no texto, eu vou até compartilhar aqui na tela, para que vocês possam acompanhar aí. Esse é o material que eu encaminhei para vocês na semana passada, que está disponível lá no Google Classroom. E deixa eu só arrumar aqui isso. Esse é o material que eu encaminhei para vocês no Google Classroom, é o Google Sala de Aula, que está na nossa pasta, que vai apresentar para a gente aí primeiro uma concepção assistencialista de saúde, que é a concepção mais restrita do que é ter saúde, que é aquela ideia de que ter saúde é somente não ter doença. Então, essa concepção restrita, o assistencialista de saúde, vai tratar a saúde como uma ausência de doença. Ou seja, a pessoa está doente, a gente precisa tratar a doença, deixar essa pessoa saudável. Essa concepção é a concepção muito, vamos dizer assim, entendida, ao longo da história como uma ideia do que é ter saúde. Muitos de nós, inclusive no meio da pandemia, a gente agradece muito por não estar contaminado por esse vírus e isso faz com que cresça na gente um sentimento de que nós estamos saudáveis, porque de fato não estar contaminado com o Covid-19 nos coloca num campo mais tranquilo, embora ainda a preocupação de se contaminar. Então, a concepção de assistencialista de saúde se relaciona exatamente com a doença. Uma outra concepção que amplia um pouco a questão do que é ter saúde em nossas vidas é a concepção preventiva de saúde. Com o avanço da ciência e o entendimento do que eram as doenças, como o nosso organismo reage a cada tipo de vírus, bactérias ou outras como situações provocadas por outras comorbidades provocadas por outras situações, passou-se a entender que ter saúde não é só não ter doença, era muito importante políticas de prevenção à nossa saúde, ou seja, da manutenção dela, como, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas, o desenvolvimento de medicamentos, o entendimento de um cuidado, por exemplo, nutricional, do que deveria comer, o incentivo ao aleitamento materno, o uso adequado de vacinas, como eu disse para vocês, o uso de preservativos, são ações que estão relacionadas a uma prevenção de desenvolvimento de alguma doença. Por isso a gente chama essa concepção de concepção preventiva de saúde, o que é uma concepção mais ampla da concepção assistencialista de saúde, a primeira. Mas o que a gente precisa olhar e ampliar agora esse debate é que o entendimento de saúde ele é ainda mais amplo do que isso. É preciso levar em consideração ações do convívio social nosso, como, por exemplo, políticas públicas relacionadas à segurança pública, à empregabilidade, à renda, políticas públicas relacionadas a acesso à educação, políticas públicas de acesso, inclusive, ao campo da saúde, como essas ações preventivas de saúde, distribuição de preservativos pelos órgãos públicos, pensar a saúde numa concepção mais ampla, que a gente chama aqui de concepção de promoção da saúde, tem relação com pensar a saúde com os diversos campos da vida cotidiana nossa. Como assim, professor? O que a gente está falando aqui? Estamos dizendo que não adianta nada eu tomar a vacina, por exemplo, da gripe, se as minhas condições de vida hoje
como, por exemplo, de empregabilidade, se eu sou uma pessoa que não tem emprego no meio de uma sociedade que me cobra em valores de troca, de moeda, para que eu adquira alguns bens ou tenha acesso, como, por exemplo, a água tratada, energia, alimentos, né? A compra de bens, bens essenciais para a nossa vida. Se eu vivo nessa comunidade, nessa sociedade que me cobra isso, eu preciso pensar que ter saúde significa ter acesso também a esses bens. E para ter acesso a esses bens, eu preciso ter acesso a emprego, a trabalho, né? Eu preciso ter acesso a uma formação, a um campo de educação, da educação. Eu preciso ter acesso à água tratada. Eu preciso ter acesso a várias políticas sociais que me incluam nessa sociedade com dignidade. É sabido que as nossas relações pessoais, relações sociais em comunidade, relações de trabalho vão interferir diretamente no meu bem-estar. Situações de estresse, o excesso com o tempo de trabalho ao longo do dia vai desenvolver em mim algumas comorbidades que mais à frente eu posso sofrer com isso, posso ter consequência com isso. Então, há um entendimento aqui nessa terceira concepção de que ter saúde significa muito mais do que não ter doença. Significa ter acesso a condições de vida dignas, mínimas, para que aí sim eu consiga pensar sobre o meu corpo, consiga pensar sobre o que fazer, por exemplo, no tempo em que eu não tenho que trabalhar, para que eu tenha suporte, para que eu tenha aporte, para que eu tenha a possibilidade de desenvolver, né, pessoalmente algumas questões minhas. Então, ter saúde tem relação com o nosso campo social. Então, ele é, acima de tudo, nessa concepção, um direito, mas é, acima de tudo, uma obrigação do Estado a promoção, olha o termo concepção de promoção de saúde, a promoção de políticas sociais, políticas públicas que venham a desenvolver isso em sociedade, em coletivo, em convívio um com o outro, acesso a emprego, acesso a casa, acesso a condições de higiene adequada, acesso à alimentação, acesso à educação, para a inserção no campo do trabalho e assim por diante. E para a formação, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, para o entendimento da nossa realidade que é complexa. Então, essa concepção de saúde mais ampla é a concepção que a gente vai usar para entender o que é ter saúde. Nesse sentido, relacionar a atividade física com a saúde é importante, mas a gente vai precisar entender que a atividade física não é esse salvador todo da nossa saúde. Ela exerce um papel que é importante, mas ela, junto com outras políticas, aí sim, vai ter, de certa forma, uma eficiência e uma relação mais direta com o desenvolvimento desse conceito amplo de saúde individual e saúde coletiva. Tá bem? Vocês vão responder essas duas questõezinhas simples. A primeira questão é perguntando a diferença, né? As principais diferenças da primeira concepção, a assistencialista, para a última, que nós acabamos de conversar. E a segunda questão é para vocês focarem na concepção mais ampla, né? A concepção de promoção de saúde. A gente vai chamar também em outros campos de saúde coletiva, né? Mas é um pouco mais complexo. Aqui pede, então, para vocês marcarem um item que corresponde às características dessa concepção aqui, ó, concepção de promoção de saúde, tá? Vocês vão fazer essa atividade, enviar lá no Classroom. Alguns alunos já fizeram isso. Aqueles que já fizeram, ótimo, já devolvi. Aqueles que não fizeram, por favor, façam. E quem fez e tem um comentário lá para refazer, precisa refazer, senão eu não consigo avaliar a atividade. Tá bem? Um abraço. Estou no grupo da Tira Dúvida. Me procurem também no particular, se precisarem. Na semana que vem, a gente vai, então, para outro tema relacionado à atividade física e saúde. Um abraço, fiquem bem.